no estilo de vida, algo de decisão própria dificilmente nos fará perder o equilíbrio. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade na alimentação. E por esse motivo, e sabendo que estando em casa, esse se tornou um problema muito grande, né? Não só dos adultos, mas também das crianças. E sabendo que nos alimentos nós podemos encontrar tantas vitaminas, no estilo de vida melhor, né, da parte da alimentação, nós podemos melhorar muito a nossa qualidade de vida. Eu procurei uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, que tem ajudado algumas pessoas, né, nesta questão da alimentação. O nome dela é Creuza. Ela é técnica de nutrição, fez isso há muitos anos atrás, se tornou um estilo de vida. Aliás, ela fez a nutrição por conta de gostar muito dessa parte da alimentação. Então eu quero chamar para falar conosco nesse vídeo a Creuza, que é uma querida, vai bater um papo comigo e com você sobre esse assunto. Então eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ser alcançadas com essas informações, principalmente nesse tempo que nós estamos passando. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Imagine, Ele quer que eu e você estejamos cuidando do nosso corpo. Então, vamos falar sobre isso. Deixa eu chamar aqui a querida... Olá, Creuza! Olá, Cris. Bom dia. Bom Como vai? dia, tudo bem, minha querida? Creuzinha, você estava me falando aí sobre o seu estilo de vida, né? Você foi uma pessoa que foi criada na roça, você estava falando, achei muito lindo você falando sobre isso. E isso te motivou, né, por conta do seu convívio com a natureza, com os alimentos, a fazer a nutrição, foi isso? Sim, é assim, minha família, né? Meus pais, meus avós eram pessoas da roça, lavradores. E Sim, eu cresci até os 12 anos de idade na Bahia, na região sul da Bahia, é chamado de Recôncavo Baiano. E eu mesmo não nasci na roça, mas nossa cidade, a cidade onde morávamos, onde eu nasci, era bem próximo dessa região, bem fértil. sim, E como os meus pais estavam sempre ali onde estavam os meus avós, que era na roça, então, naturalmente, a gente vai sendo criado naquele ambiente onde os hábitos alimentares eram bem saudáveis, bem naturais. sim. Hoje se fala muito em modismo de alimentação, né? Hoje está na É, moda comer tapioca, hoje está na moda comer, né? é verdade. Banana da terra, coisas assim mais naturais. Se Sim. fala muito nisso. Porém, a gente cresceu naquele ambiente e aí o É. nosso café da manhã, por exemplo, era uma tapioca ou um beiju, né? Na verdade, de Tem o tapioca que a gente beiju, chama o beiju lá. beiju. Banana da terra, geralmente cozida. Sim, Hoje a gente faz até outros preparos com essas raízes e frutos, mas era bem mais simples. O próprio cuscuz, né, de milho, sim, a batata doce, a gente tinha muita batata doce. O meu próprio pai plantava no quintal da casa onde a gente morava, porque naquela época não se tinha assim limites, né, de tamanho de terreno. Então as casas que se moravam tinham quintais grandes. E aí o que se fazia? Plantava ali, meus pais plantavam algumas coisas, né, que brotava fácil, que sim, pouco podia se colher. A batata doce era uma delas. Então, isso fazia parte da nossa alimentação, né, no dia a sim. dia, no café da manhã, né, feito no fogão a lenha, feito Ah, no delícia. fogão de chapa, que usava o carvão. Sim.
Então, eu tenho 62 anos de idade, então essas coisas fizeram parte da minha vida natural, da minha alimentação. E Sim, por conta disso, depois de casada já, e por me interessar muito por essas coisas, eu fui fazer escola técnica de nutrição. que Estudei na Escola de legal. Carroça, fiz 3 anos Sim, de escola técnica, porque eu, como já tinha o segundo grau completo, eu fiz só os 3 anos de matérias técnicas. Aprendi sim, muitas coisas que eu trouxe para o meu dia a dia, eu trouxe para os meus hábitos em casa, que se torna um estilo nosso, pessoal, isso é muito verdade. pessoal, muito particular. Que o que é um estilo? É um hábito que você tem, né? É uma maneira particular de você conduzir sua vida em certas áreas. Então, essa área sempre me chamou atenção e eu procurei desenvolver isso em casa mesmo, com minhas Sim, filhas, com meu marido, né? E com as pessoas que sempre perguntavam, eu sempre tive o prazer de repartir, e me perguntam até hoje, algumas pessoas, e eu tenho prazer em repartir sem problema nenhum. Eu sou formada, eu tenho CRN, sim, mas assim, sim. eu não exerço isso como uma profissão Profissão, rentável. É, sim. mas eu sirvo, inclusive quando a gente se forma, a gente presta juramento de poder ajudar, de estar à disposição para ajudar. E eu levei isso a sério, trago para minha vida até hoje, e, enfim, se torna E agora, realmente estilo de vida. e agora é a oportunidade para repartir com um monte de gente, olha só. Ô, É Creuza, um me fala uma prazer, coisa. Cris. A gente estava falando, você estava falando para mim que um dos pontos desse estilo de vida é a qualidade, né? São boas Sim, escolhas, é um sim, preparo, né? Então, assim, eu não posso sim, chegar comprando qualquer coisa, né? Como é que funciona isso? sim. Eu estava me falando que eu preciso procurar ingerir alimentos, né? é, Uhum. com prazer, na Com verdade, né? prazer, Eu não sim. preciso, eu não Isso, posso esperar que a minha saúde dê um alerta. É isso? isso, Como é que funciona isso. isso? Olha só, Suzy, a gente aprende na escola de nutrição sobre 4 leis da nutrição, e essas leis foram estabelecidas pelo pai da nutrição. Sim, Eu aprendi em sala de aula, uma das minhas professoras, que eu nunca esqueci o nome, a Ângela, PhD em nutrição, ela falava muito em Pedro Escudero, que é um argentino, que foi esse doutor, esse homem que Deus deu plena sabedoria, que lançou essas leis da nutrição, sim. tá? E uma delas é a qualidade. E dentro da qualidade, a gente trazendo para o nosso dia a dia de maneira bem Sim, prática, simples, porque a gente vive uma vida simples, de uma maneira bem simples. Então a gente precisa aprender, isso é um aprendizado, né? Eu aprendi ali, aprendi na prática no meu dia a dia casada com minha família e aprendo até hoje. Cada vez que eu vou numa cidade diferente, mais interiorana, dependendo da região, a gente aprende coisas lindas com pessoas bem sim. simples como nós e com pessoas que levam a sério também essa questão da alimentação e de maneira muito simples, sabe? É uma loucura como é lindo e como é vasto esse universo da alimentação, porque foi Deus quem fez e Ele fez É perfeito, né? verdade. Então, voltando aqui para a qualidade, que é uma das leis da nutrição, a gente precisa aprender a fazer boas escolhas. Que tipo de coisa é essa, né? O que são essas boas escolhas? É, escolher os nutrientes bons, alimentos frescos. Hoje está sendo bem divulgado, graças a Deus, essa questão dos alimentos orgânicos, sem É, agrotóxicos, né? E isso é bem legal. Há uns aninhos atrás, era bem difícil você achar alimento orgânico. E quando achava, era um negócio assim caríssimo, né? Fora da realidade da maioria, como eu. E hoje não, hoje os pequenos produtores aqui da nossa região mesmo, aqui na Baixada, estão de mais fácil acesso e você encontra alimentos bons, sem agrotóxicos. Aqui mesmo, perto da minha cidade, eu moro em Praia Grande,
E logo sim. depois, aqui em Itanhaém, tem uma feira aos sábados, perto da prefeitura, ali no centro de Itanhaém. Essa Sim. feira começa por volta de 7h30, 8 horas da manhã, vai até o meio-dia. E os pequenos produtores da região, de Itariri, Pedro de Toledo, eles trazem esses alimentos que eles mesmos cultivam. Olha, que E é legal. muito gostoso. Então, ali você pode fazer suas escolhas de alimentação, Sim, checando os alimentos, sabe, pelo aroma, pela proporção desses alimentos, e conversa, sim, você pode conversar com esses pequenos produtores, eles te informam como foram plantados, como colhem, é muito prazeroso isso. Então, dentro da qualidade, nós podemos falar sobre essa questão das escolhas, tá? sim, sim. Dentro disso também, observarmos que nós não precisamos esperar acontecer algo com a nossa saúde para a gente aprender, É o que escolher mais e, acontece. né, comer alguns alimentos. Sim, é o que mais acontece. Eu estou dizendo isso, inclusive, minha mãe tem 83 anos de idade e quem dá suporte para ela sou eu, como filha mais velha. Sim. E uma fase da vida dela, logo depois que meu pai faleceu, que ela descobriu o diabetes, né? E o Uhum. que acontece? E aí ela foi aprender, né, coisas que eu já conversava com Olha, ela e tudo, mas na sim, prática, assim, até por conta, eu acho que da situação dela com o painho, né? Ali no dia a dia, naquela luta que ela tinha de estar dando suporte para ele, que meu pai teve Alzheimer, né? E aí era uma coisa assim bem desgastante, bem estressante para ela, como sim, esposa, e ver aquilo e ter que dar o suporte ali, a gente sempre por perto auxiliando também, e ela adquiriu a diabetes. Eu creio que foi até mais emocional. Mas a sim. partir daí, ela começou a dar ouvidos mais na questão da alimentação e abrir mão, por exemplo, do pão, Ai, sabe? nem fala. Né? Aquele pão comum e tal. Ai, E aí começou a mudar, começou a mudar o estilo dela de comer e tirar o pão, substituir e voltar às origens, como eu falei antes, né? sim, E ao invés do pão, preferir o cuscuz, ao invés do pão, preferir a batata doce cozida, observando também a quantidade que está dentro de um outro ponto aqui que nós sim, podemos sim, seguir e deixar de usar o açúcar branco, né, por exemplo, e levando para um açúcar mais integral, como o demerara, o mascavo, que é o que se usava uhum. antes. Bem antigamente não se conhecia o açúcar branco, né? Olha, Não, nós não conhecíamos o açúcar branco lá onde morávamos e naquela idade nossa ali, sim, naquele tempo. Então, essas coisas precisaram ser resgatadas, verdade, verdade. entendeu? Que se tinha um estilo de Entendi. vida simples, saudável, essas coisas agora precisaram ser resgatadas, né? Sim, Então, sim, ela despertou para isso e tal, saiu daquele estresse também emocional, graças a Deus, foram meses de tratamento com o médico, conosco ali, e trabalhando sob a orientação da palavra, né? sim. Graças a Deus, ela está com 83 anos agora e uma saúde incrível, Olha sabe? só, Idade, ela tem hábitos excelentes agora, porque ela adotou esse estilo de vida para sim, ela nessa fase. Então, eu vejo, observo pessoas da idade dela, próximo a ela, que eu fico impressionada com sim, tudo isso. Deus é quem faz, trazendo essa consciência para nós. É verdade. necessário sim, nós nos conscientizarmos dos nossos limites, né? Do nosso, no que trabalhamos, como vivemos. Tudo isso é preciso ser levado em consideração, Cris, para observar a qualidade no nosso estilo de vida. Sim. E
tem também a questão de conhecer o organismo, né, Creuza? Eu conheço pessoas que nesse ponto, né, nesse ponto que nós vamos falar agora, eu ainda sou um pouco mais regrada, de ir no médico regularmente, fazer o check-up, né? Mas eu sei que tem pessoas que passam anos, né, sem procurar um médico, sem fazer check-up, né? Então, assim, essa questão de conhecer o organismo. Agora, tem uma outra coisa também que para mim já é mais difícil, além da alimentação, eu confesso, que são os exercícios, né? Fala um pouquinho para a gente dessa importância, né? Eu até coloquei aqui uma frase que você me passou: o sedentarismo é um mal terrível. Isso me chamou a atenção, eu grifei aqui para mim, porque me chamou a atenção, né? Cris, conhecer o organismo. A gente precisa, eu digo a gente porque eu sou a primeira da fila, tá? Sim. E porque eu falei contigo sobre essa questão do sedentarismo, que é um mal terrível. Eu aprendi isso observando o meu próprio corpo em certos momentos. Eu passei por uma cirurgia bem estressante anos atrás. Eu fiz uma esterectomia total. Depois disso, eu precisei 2 anos seguidos fazer uma reposição hormonal e eu percebi alterações no meu corpo, tá? Inclusive no meu peso. E aí foi que eu fui mergulhar mais ainda nessa questão da alimentação saudável e fugindo sempre dos sintéticos, dos industrializados, dos agrotóxicos, né? Sim. E fui buscar auxílio também em pessoas, né, que tinham orientação para me dar a nível de exercícios, tá? Sabiam como me instruir nisso. Eu fui buscar auxílio numa academia, né? Eu sempre gostei de me exercitar. Mas daí em diante dessa fase, eu vi que eu precisava mais ainda me exercitar. Não ficar sedentária, não ficar sem praticar nenhum tipo de exercício, pelo menos uma caminhada, tá? E eles falam, né, os professores na academia falam sobre isso, e agora eu tenho uma bem próxima agora, que dá online para a gente, né? E nessa fase da pandemia, eu digo, eu estou até acelerando aqui por causa do tempo para procurar trazer isso que você está perguntando, e dentro do que eu tenho aprendido com a minha própria saúde, com a minha própria vida. Então, eu sei que eu não posso me dar o luxo de ficar sem me exercitar, tá? Até porque hoje eu já não sou mais uma garotinha. Então, o meu metabolismo não é mais de quando eu tinha 18, 20, 22 anos, tá? E eu não posso me dar o luxo de ser sedentária, de não pelo menos caminhar, e pelo menos 3 vezes por semana a gente precisa praticar alguma atividade física. Eu moro pertinho aqui da praia, Da praia. e o que eu aproveito muito aqui é o calçadão para fazer as caminhadas, né? Muitas vezes eu vou com o Sérgio fazer essas caminhadas. Sim. O dele é forte, eu preciso correr para acompanhar ele. Porque da minha altura de 1,54 m, 55 no máximo, com as perninhas curtas, imagina eu acompanhando ele no calçadão, né? Então, mas eu procuro me adequar. Se eu fico algum tempo sem me exercitar, eu vou aos pouquinhos, vou devagar, como a minha instrutora agora sempre fala, ela é formada e ela é especializada, inclusive, em Pilates, que eu me apaixonei depois que descobri o Pilates. Então, eu vou caminhar pelo menos 3 vezes por semana e eu faço Pilates 2 vezes por semana. Agora, nessa fase de pandemia, as aulas estavam sendo online, mesmo, mas eu gosto muito do estúdio, porque tem aparelhos maravilhosos que te ajudam na movimentação. Você descobre a tua flexibilidade, o teu potencial, e a tua saúde agradece, Cris. Então, é necessário a gente se conhecer. E eu aprendi a conhecer muito meu corpo nessa fase, que eu fiz essa cirurgia tão invasiva,
E que depois, 2, 3 anos, eu fui descobrir o quanto o meu peso alterou, né? E o quanto eu precisava mais ainda me Sim. exercitar e me adequar mais ainda numa alimentação saudável, mantendo um estilo ali para que eu não fuja tanto daquilo que eu preciso na minha Sim. altura, na minha idade. É verdade. Eu creio que a gente vê muito essa questão de alimentação quando está chegando o verão. Aliás, um pouco antes de chegar o verão, o pessoal já começa a se movimentar, né? E querer, Sim, eu quero ter um corpo, né, para o verão, a gente ouve aquela coisa, para né? ir para a praia. Eu quero preparar o meu corpo para o verão, a gente ouve muito isso, né? Sim, Mas eu acho que é necessário, como eu comecei aqui esse vídeo falando, a questão do equilíbrio, né, Creuza? Eu acho que o equilíbrio é muito sim, importante, né? aham, sim. Você me tinha falado sobre a gente procurar não se distrair com metas. Eu achei muito interessante isso, né? Que a gente está sempre Com querendo regras. fazer uma meta. Como é que funciona É, isso? regras, né, Cris? Não Sim, assim, porque veja bem, as regras, quando elas são muito austeras, radicais, elas acabam sendo quebradas. E uma das coisas que a gente aprende em nutrição, que nós não podemos isolar nutrientes. O nosso corpo sim, precisa dos carboidratos, precisa dos lipídios, que são as gorduras, precisa dos reguladores, que são as vitaminas e sais minerais, né? Ele precisa de tudo isso. Ele precisa dos construtores, que são as proteínas, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. À noite, eu procuro comer mais proteína e, no máximo, alguns reguladores que são as verduras, os sim, legumes, tá? Os vegetais, sim, porque aí, combinado isso com as proteínas, tudo ok, tá? sim, E quando a gente vai dormir, Cris, quando a gente está dormindo, nosso metabolismo cai mais ainda, e o que acontece ali? O corpo está lá funcionando. Então, essas proteínas são necessárias. O que são as proteínas, né? As carnes, os ovos, carnes de toda uhum, sorte. Lógico que sempre indo para o caminho do natural e do mais simples possível, porque os industrializados, aqueles que são fáceis de fazer, de se colocar no micro-ondas, por exemplo, e já está sim, pronto, você até vai comer alguma coisa, porém vai encher, digamos assim, numa maneira bem simples de falar, vai encher o teu estômago, porém ele não vai te nutrir. E cá entre sim, nós, eu aprendi também, até com médicos que hoje em dia tá, nossa, entra aí na mídia, você acha coisas profundas e sérias através de médicos e profissionais tops aí dessa área, né? Mas o micro-ondas, eles dizem, né? Eles não são saudáveis. E o que sim, acontece? Eles destroem os nutrientes dos alimentos. Então, você só vai comer um volume, vai ingerir um volume. Mas com qualidade, nutrição mesmo ali naquele alimento que você colocou no micro-ondas já não vai ter, né? Então, é necessário a gente também analisar essas coisas, sabe? E trazer um equilíbrio, né? equilíbrio, Da alimentação até dentro disso. Então, sim, eu preciso comer o quê? Por isso que a gente estava falando antes de aprender a conhecer o organismo. Hoje eu sei, Cris, com minha experiência na alimentação, nos anos passando, que se eu como pão, eu compro um pão comum mesmo, e como aquele pão em determinada hora, meu organismo não recebe bem, tá? E se tem hoje em dia alergias, inclusive, a sim, coisas como essa, né? Se fala também de intolerância à lactose, lactose, se fala da questão do glúten, enfim, esse universo, Cris, da alimentação, ele é vasto. é É vasto, uma coisa que, é, para a gente resumir e falar alguma coisa, é bem sim, complexo, né? Mas a gente precisa observar. Eu preciso observar e conhecer meu corpo para eu sim, saber o que eu preciso, o que eu devo comer, né? Eu verdade, posso comer tudo,
né? A palavra até diz assim, posso todas as coisas. Mas assim, mas, Nem tudo assim, me convém. a palavra declara isso, que todas elas me são lícitas, mas nem todas Mas me nem tudo convêm. me O que convém. convém hoje para mim? No meu jeito de viver, na minha profissão, na minha idade, no meu quadro Sim, de saúde, o que é conveniente para mim, tá? Então, a palavra dá dicas para tudo isso, né? Então, é preciso eu trazer esse equilíbrio para mim, para minha alimentação. sim, Eu não posso comer, por exemplo, a quantidade que meu marido come. Até que uma pessoa da mesma idade minha do meu estilo de vida assim, come, eu não posso, porque o que faz bem para ti, às vezes não faz para mim, verdade, né? E verdade. aí eu preciso trazer esse equilíbrio para minha saúde. Eu sei que eu não posso ficar sem me exercitar, eu sei que eu não posso comer açúcar branco e nem uma quantidade grande de açúcar. E não é que eu não gosto de um docinho, eu gosto. Mas Sim. hoje, o que eu preciso fazer para me adequar dentro Se desse privar um equilíbrio? pouco pela saúde, né? Se Então, privar pela saúde. você não precisa nem se privar, É, você tá? substitui, né? Hoje em dia dá para você Dá substituir, para né, você Creuza? substituir com preparos saudáveis, tá? Sim, Tem os açúcares também que as pessoas costumam usar, que não é nem o demerara e nem o orgânico, né? O mascavo, sim. né? Que é o próximo ali da rapadura e tal. Mas assim, você precisa conhecer isso, sempre se informar, sempre se instruir, para você Sim, então trazer um equilíbrio para a sua saúde, para a sua vida. é verdade. Eu percebi que nem eu amo pão. Eu gosto muito de pão. Só que Eu também gosto. se eu comer um, eu não fico no um. Eu vou comendo, comendo, comendo. Só que eu percebi, Creuza, Que é uma vamos delícia, supor, ainda mais quentinho e na chapa, né? na Que era o chapa. meu preferido. Mas eu comecei a perceber, Creuza, de um tempo para cá, que eu como um pão para ir no banheiro é uma dificuldade terrível. Se tornou uma dificuldade terrível. Então, assim, eu já vi que o pão não adianta. Para o meu organismo, eu vou sofrer. Então, assim, eu já percebi. Então, são coisas como você está falando, excelente, assim, que a gente precisa conhecer o organismo, na verdade, né? Eu vi, você tinha me falado também das cores, né? Que a gente precisa fazer um prato Sim, mais colorido, na verdade, sim, né? mais diversificado. Então, por isso que eu Sim, estava sim, falando para ti que a gente não pode, por exemplo, agora eu vou comer só frutas. Agora eu vou comer sim, só. Eu sei que tem várias linhas, aí, vários segmentos sim, de sim, alimentação das pessoas, mas, voltando ao que a gente está falando, eu preciso aprender a conhecer o meu organismo e saber o que eu devo e posso, sem abrir mão desses nutrientes, como o doutor Escudeiro ensinou, né, para todos nós que aprendemos e os grandes sim, profissionais aí, não podemos abrir mão, por exemplo, dos carboidratos bons. Agora eu vou comer só proteína, não vou comer mais vegetal nenhum, carboidrato nenhum, não. Mas, como você disse, eu não devo comer o pão, mas então eu vou comer uma batata doce. E observar também nisso, Cris, a questão do equilíbrio, a quantidade, entendeu? Aí eu vou sim, montar meu prato, vamos falar aqui da montagem do prato. Eu vou colocar vegetais, né, que são as verduras, os folhosos, né, tanto crus como feitos no vapor, que são os ideais, né? Como eu te falei, esse é um universo vasto. A gente começa a falar e viaja, né? As verdade. proteínas, tá? Preferir as proteínas mais saudáveis, não industrializadas, aqueles que se compra pronto, congelado, põe no micro e tal, tá pronto. São práticos, sim, são fáceis, mas eles não são saudáveis. E vai trazer um transtorno, como você acabou de falar. Para ti, o pão Verdade. traz um transtorno, uma constipação intestinal. É, isso. Então, às vezes, a pessoa não sabe disso, né? E você fazendo um alimento fresco em casa, preparado, você vai usar ervas que, além de dar sabor ao teu prato, vai te dar saúde também. Isso a gente pode falar num outro momento. Isso, Então, sim, vai ajudar na tua digestão, no trato intestinal e tal. E aí, eu preciso pôr vegetais, eu preciso pôr proteínas, e eu preciso pôr, sim, carboidrato. E quer ver uma combinação que é infalível para nós?
e a nível de Brasil, arroz e feijão. E dentro disso também a gente pode falar uma outra ocasião, Sim. que é uma combinação perfeita e que faz com que o brasileiro tenha muita saúde até hoje. Arroz e feijão. Oh, Isso. olha E aí a gente só. pode falar disso uma outra hora, tá bom? Sim, Para a gente com poder certeza. aqui. Com E, certeza. e eu quero, assim, não sei se o tempo já está ok aí. Não, pode falar. Eu acho que é até importante a gente Então, falar também da perseverança, né, Creuza? isso, eu ia Que, falar disso agora e, mesmo. que eu acho que mais do que você começar algo e, agora vou mudar o meu estilo, né? É a questão do Sim, permanecer, né, Creuza? sim, sim. Permanecer, perseverar, continuar, ter uma constância nisso. É uma coisa lenta, né? Talvez para alguém que a vida inteira comeu produtos industrializados, né? Ingeriu, que talvez não teve uma instrução mais assim de pai ou de mãe, ou do meio ambiente onde vivia, mas Sim. hoje é tempo, né? E eu aprendo muito com amigas, com irmãs, em viagens que eu faço, com meu marido. Às vezes a gente está de férias, vai para alguma região que a gente gosta de ir, sempre é o Nordeste. Sim, E eu aprendo lá com minhas tias, com amigas. Ai, querida, descobri tal coisa, olha que tá. Né? E a gente planta, enfim, tudo isso é aprendizado e sempre é tempo. Mas a gente sim, precisa perseverar, né? E continuar com as práticas saudáveis, permanecer nessas práticas. Ah, eu aprendi agora que comer a salada crua para mim é melhor, vai me dar um trato intestinal melhor, vai me dar uma saúde, uma vitalidade, uma energia melhor. Então, eu vou começar a comer mais agora as saladas mais cruas. Vai me dar um teor de fibras que vai trabalhar mais o meu intestino. Enquanto que se sim. eu como só alimentos processados, ele não vai me ajudar. Além de eu correr risco de ganhar um diabetes com alimentos muito processados, e às vezes a pessoa até toma muito pouca água, né, Cris? Que é uma É outra o meu, assunto também. é o meu caso. Não ingere água É, suficiente. E tudo isso tem uma conotação na nossa saúde. Vai trazer uma consequência, ou sim, boa ou ruim. Então, essa sim, perseverança no que a gente aprende de bom para a saúde, nível de alimentação, dentro desse estilo de vida simples, mas funcional, nossa, eu vou só ter lucro, né? Eu vou é, só lucrar com isso. Minha saúde vai sempre agradecer, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais entendendo essas coisas, buscando essas coisas. Eu sempre vou pesquisando mais, me interessando mais com pessoas que têm um estilo de vida bem simples, bem interiorano. Quando a gente vai aqui para o litoral sul, e às vezes a gente vai atrás de ovos caipira. Eu ah, descobri isso aqui, sei que tem agora e eu sempre vou atrás. Então, eu procuro conversar com essas pessoas, me instruir, aprender, né? E aprender é praticar, né, Cris? é Então, verdade. trazer para o meu dia a dia. Então, eu tenho procurado perseverar nisso. Eu sei que mesmo que eu faça tudo isso com alimentação, mas se eu não me exercitar, Cris, não, É, uma coisa está não ligada à vou outra, né? manter meu peso É, como eu preciso. Eu sou sim, uma pessoa que preciso me exercitar. E isso sim, traz um benefício grande, não só para a questão do peso, né? Que a gente não deve focar só em, tipo assim, eu quero ter, como você falou aí no momento, ter um corpo assim, sabe? Não, minha preocupação não é essa. é saúde, Minha né? preocupação é manter um estilo de vida saudável para que a minha saúde mantenha equilibrada e Legal, eu possa perseverar nisso, né? legal. Então, é necessário a gente observar todas essas coisas para que a gente também persevere, porque mesmo que eu saiba da qualidade, da quantidade, do equilíbrio, de como montar um prato, tá? Mas se eu não perseverar, se eu fizer isso por uma semana, um mês, dois, três, ou até por um ano, e depois cair no esquecimento, eu vou ter prejuízo, minha saúde vai Sim, sofrer. E sim, é mesmo a gente verdade. cuidando, as doenças elas vêm, É, tá? Porque elas fazem sim, parte da queda, né? sim, sim, Com a queda veio toda essa coisa
que trouxe transtorno para nós, né, como seres humanos. Então, por isso a gente precisa observar tudo isso e ir inserindo aos poucos, substituindo, aprendendo a fazer novos preparos. Menina, tem coisas que a gente pode fazer com feijão, os tipos de feijão. Estou só Ah, pincelando isso aqui sim. para entender que a alimentação não precisa ser monótona. Eu não preciso comer só o arroz e feijão todo dia cozido e feito com aquele mesmo preparo, sabe? Sim. Então, mas é aprendizado, e esse aprendizado a gente aprende umas com as outras, eu aprendo contigo, aprendo com amigas, com irmãs, com família. Esses dias tu não sabe, vou contar isso aqui já para a Sim. gente. Minha filha mandou a foto do prato do meu neto, eles estão morando fora, né? Ah, E ela, mãe, e ele gosta de comer bem, mas agora ela disse que ele está em outra fase. Aí mandou a foto do pratinho dele. Era assim, basicamente, uma colher eu creio de arroz e uma de, não sei, não lembro agora se era feijão ou era ervilha, ela também altera muito, que é outra questão que a gente pode falar depois, de substituir essa leguminosa, que o sim. feijão é uma leguminosa, né? E eu olhei aquilo, olha, mãe, a quantidade que o Miguel agora está comendo. E eu olhei, eu ri muito. Aí eu até falei para a Sérgio, eu falei, amor, nós precisamos aprender com o Miguel. Eu falei, olha só a sabedoria dele. Ele, mãe, Ah, só quero isso. Eu falei, a gente tem que também ver que hoje a gente não pode, né, fazer aquele prato é verdade. quando tínhamos É, 20 anos. Mas esse é, aprendizado é uma coisa que a gente tem que perseverar, né, Cris? é verdade, E verdade. eu cometi uma falha agora, um erro, um pecado, uma transgressão mesmo agora, nesse verão. Eu sou louca por açaí. E É, descobri que o açaí é um alimento power, né? Maravilhoso. sim, Viajou um tempo atrás, aí uns anos atrás, para o Pará. A gente foi conhecer o açaí lá in natura, como ele é. sim. E pudemos degustar aquilo ali, como eles comem lá. Eles não comem como a gente come aqui, né? Para o sul, para o sudeste e tal. Que a gente come com mel, com frutas e tal. Eles É, não. é. É como se fosse o arroz e feijão deles. Eles comem com farinha ou com tapioca, a farinha de tapioca, e com peixe. Então, até a gente Hum. estava no mercado ver o peso e eu pedi para o açaí pedir se ele tinha mel e tal. O rapaz arregalou o olho para mim, como se eu estivesse falando um palavrão, sabe? Depois eu fui entender. E aí eu entrei nisso para dizer que agora, nesse verão, eu fui substituindo minhas refeições por açaí. Eu achei um açaí mais puro, num atacado aí que é Sim. representante, tá? E trouxe para casa com o Sérgio. Menina, eu comia aquele açaí todos os dias. O açaí, ele é maravilhoso, é um alimento praticamente completo, porque além de tudo, da riqueza do ferro, dos minerais que ele tem, magnésio e tal, ele é riquíssimo em proteína também, não só em ferro, né? Sim. E aí o que eu fazia? Uma tigelona, não era uma tigelinha básica, não era 100 ml, com muita fruta e mel, e todos eles calóricos, né? E aí, quando eu fui ver, as roupinhas já estavam daquele jeito. É uma experiência que eu tive agora, ganhei, eu acho que uns 3 quilos até ou mais, com isso, Cris. Não foi Olha comendo só. nada de fritura, nada disso. Sim. Foi só com um alimento que é saudável, porém, eu comi demais. A Demais. quantidade, além da Sim. quantidade, nossa, foi um negócio feio, né? Eu cometi um grave erro. E aí eu já corrigi isso, claro, né? E estou aqui, perseverando na alimentação saudável, Por isso que é mantendo, importante o equilíbrio, né? manter o meu estilo em equilíbrio, em quantidade, em qualidade. Sim, Bom, é Cris. verdade. É verdade, Creuzinha. Nossa, quanta dica maravilhosa. E olha, tá vendo como fácil? Agora a gente pode fazer os próximos vídeos falando da água, falando do arroz, Uau, feijão, falando. sério? Ai, meu Deus! Creuzinha, você é muito Quando você me preciosa. convidou, já tem um tempinho, né? Eu fui orar, fui buscar em Deus, fui me aconselhar e tudo. Eu
Meu Deus, minha perna tremia. Tu não sabe como eu acordei essa manhã. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar dentro dessas coisas assim, meu jeito Sim, de vida. ser nessa área, é o que eu trago para a minha vida. Sim, E procuro, assim, dentro do possível, dentro do limite, praticar, tá? E muito obrigada pela sim. confiança, Cris, pelo Imagina, eu que respeito, agradeço, Creuza. tá? Muito Nossa, muita. obrigada pelo respeito e Deus continue Você. abençoando você. Amém. Você é muito preciosa e eu, nossa, a mulherada fala muito, né, dos conselhos que pega com você, da alimentação e roda os grupos por aí, né? E aí eu falei, ah, não, eu tenho que chamar a Creuzinha, né? Eu tenho que chamar a Creuza. Creuza, só para a gente terminar, eu queria que você desse assim, falasse uma palavra, né, de esperança para as pessoas que estão nos ouvindo, provavelmente ouvirão nesse momento, né, difícil que nós estamos passando, né, e você como uma pessoa preciosa, que tem sempre uma palavra de Deus, uma palavra boa, gostaria que você finalizasse aí, deixando, né, uma palavra de esperança. É, a minha palavra não, uma dica, né? É que a gente continue observando os conselhos de Deus nessa área. Porque Deus fez tudo perfeito, né, Cris? Sim, E a palavra ela vai nos dando dicas o tempo todo sobre isso também. Ele criou tudo e tudo que ele fez é para a sua glória. Então, ele também dá um conselho para a gente, num texto, se eu não me engano, em 1 Coríntios 10, que temos que fazer tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, bebamos. façamos tudo para a glória de Deus. E eu quero estimular todas aquelas pessoas que tenham dificuldade com isso, que não desistam, que não desanimem, que não fique atrás do que a mídia, assim, em sua maioria, enfoca como se fosse bom e saudável, mas que buscasse aprender de maneira mais simples, mais básica. Sim, Como eu te falei, eu vou aqui para o Litoral com o Sérgio, eu vou muito para aqueles produtores ali e aprendo muito com essas pessoas. Então, isso é legal. Eu não sei, eu posso te perguntar. Se eu sei que tu tem uma instrução melhor, que você está mais instruída nisso, eu vou sim, te perguntar, vou me instruir com você, né? Então, eu quero trazer uma palavra de ânimo. Ah, pode ser alguma questão patológica, né? Alguma enfermidade. Agora a gente está sim. nessa fase do Covid. Mas você estava falando com uma amiga minha aqui de perto sobre isso, né? Ela buscando umas dicas, ela está com Covid, né? E eu falando do que eu tenho aprendido, e isso não são invenções minhas, não sou eu que crio nada, tudo foi Sim. Deus que criou, Ele deixou tudo para que nós pudéssemos aprender. Aprendemos com nossos pais, nossos avós, questão de chás, que hoje está aí na mídia um chás famoso, os avós que faziam para É, nós, não é sim, não? Então, isso tudo eu quero deixar como estímulo para as pessoas que possam nos ver, nos ouvir, que não passou, e agora? Ainda dá tempo, sim, de corrigir, de aprender ou de resgatar o que se aprendeu no passado, mas sim. que está no esquecimento, com a correria do dia a dia. Tá bom, Cris? Ah, obrigada, minha querida. Muito Muito obrigada obrigada. mesmo, viu? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, viu? E até os próximos vídeos, hein? Ai, Cris, Um vamos ver. beijo, minha querida. Beijo. Muito obrigada, um beijo, Deus abençoe. Olha aí, pessoal, quanta dica interessante, hein? Só um pouquinho do estilo de vida, né, pelo ponto de vista alimentar. Só um pouquinho. Vou trazer a Creuza, né? Agora ela vai ver que não foi tão assim, né? Eu vou trazer ela novamente para a gente conversar sobre esse feijão com arroz, né? Arroz com feijão, sobre a água, a importância da água, porque eu preciso, eu tenho certeza que muitas pessoas também precisam dessas dicas. Então, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas sejam alcançadas. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada.
curte, comenta, coloca aí nos comentários o que você achou, qual é a sua dificuldade na alimentação, comenta aí, coloca, eu quero ouvir, quero ler os seus comentários, passar para a Creuza, se ela puder também ajudar em algum comentário, naquilo que você precisa, então coloca aí nos comentários, tá bom? E não deixe de compartilhar. Esse foi o De Papo com Tia Cris, com a Creuza, falando sobre alimentação. Um papo informal, esse é o intuito do programa, sobre assuntos do dia a dia, histórias do dia a dia. Espero que você tenha gostado. Então, não deixe de compartilhar. E até o próximo De Papo com Tia Cris. Tchau, pessoal!